Muito boa noite a todos, que é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então vamos começando aqui com a análise do índice Bovespa, que fechou o dia em queda de 1,52%, cotado a 174 mil pontos. Foi o segundo dia consecutivo de queda aqui no índice. Agora, analisando aqui os ativos que compõem a carteira do canal, começando com o Banco do Brasil, fechou o dia uma queda um pouco mais expressiva, uma queda de 2,77%, cotado a R$ 20,35. O preço médio está em R$ 23,49. Vamos seguindo aqui com o Banrisul. Fechou o dia em queda de 0,99%, cotado a R$ 14,03. O Banrisul está aqui numa tendência de queda, tá? Ele tocou a média móvel aqui de 200 períodos, está funcionando agora nesse momento, como uma região de resistência. Os preços tocaram na média móvel de 200 e agora engataram 2 dias consecutivos de queda. Então ele não conseguiu romper, pelo menos nesse momento, em 2 tentativas em períodos diferentes, não conseguiu romper aqui a média móvel de 200 períodos. O preço médio está aqui em R$ 14,14. Seguindo aqui com o Banco BMG, fechou o dia em queda de 0,93%, cotado a R$ 5,03. O preço médio está em R$ 4,42. Seguindo aqui com o Banco ABC Brasil, fechou o dia com uma pequena queda de 0,08%, cotado a R$ 23,75. E meu preço médio está aqui em R$ 22,34. Seguindo aqui com o Banco Paine, fechou o dia estável, cotado a R$ 13,09, que foi o mesmo valor de fechamento de ontem. O papel ele vem numa tendência de alta aí nos últimos dias. Meu preço médio está em R$ 13,12. Seguindo agora para o Bradesco, fechou o dia em queda de 1,47%, cotado a R$ 16,09. Com a queda de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para baixo, pode indicar o início de uma tendência de queda. E meu preço médio está em R$ 16,42. Santander fechou o dia em queda de 1,09%, cotada a R$ 26,34. Com a queda de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para baixo, indicando uma possível início aqui de uma tendência de queda. O preço médio está em R$ 29,33. E o Banco Mercantil fechou o dia em queda de 0,86%, cotado a R$ 57,55. O Banco Mercantil vem numa tendência de queda e o preço médio está em R$ 64,97. Indo aqui para a planilha de controle dos ativos, considerando o fechamento das cotações desta sexta-feira, estou com um prejuízo aí de 13% em Banco do Brasil, 0,77% de prejuízo aqui em Banrisul, 0,23% de prejuízo em Banco Paine, 2% de prejuízo em Bradesco, 10% de prejuízo aqui em Santander e 11% de prejuízo em Banco Mercantil.
Em relação aos lucros, estou lucrando aí 19% em Banco BMG e 6% em Banco ABC Brasil. No geral, essas operações estão me dando um prejuízo de 6%, que dá R$ 622 negativos. Então, das minhas 8 operações em andamento, apenas duas empresas, que é o Banco BMG e o Banco ABC Brasil, estão me dando lucro no momento. Se eu levar em conta os proventos que eu já recebi dessas empresas, eu tenho a rentabilidade, aí a situação já melhora um pouco. Então, nesse quesito de rentabilidade, estou negativo em 7% em Banco do Brasil, 1% negativo em Bradesco, 9% negativo em Santander e 11% negativo em Banco Mercantil. Em relação à rentabilidade positiva, 6% em Banrisul, 26% em Banco BMG, 13% em Banco ABC Brasil e 2% em Banco Paine. No geral, essas operações estão me dando aqui uma rentabilidade negativa de 1%, que dá R$ 144 negativos. Hoje eu não fiz nenhum aporte e também não recebi nenhum provento. Então, eu encerrei essa sexta-feira com um patrimônio de R$ 8.653,55. Dá uma variação negativa de 1,91%. Então, meu patrimônio diminuiu R$ 168,89. O Ibovespa havia caído 1,52%. Então, o alfa da carteira ficou negativo em 39 pontos base. Nossa semana de 5 dias de negociações, em 3 o patrimônio aumentou e em 2 dias, ontem e hoje, o patrimônio diminuiu. O Ibovespa subiu nessa semana apenas na quarta-feira, quando subiu mais de 2%. Nos demais dias, o Ibovespa caiu. Além disso, se a gente olhar o histórico aqui, desde o dia 15 de julho, o índice subiu apenas no dia 22. Os demais dias foram todos de queda aqui no índice Ibovespa, tá? Então, dos últimos 3, 6, 7, 8, dos últimos 8 dias de negociações do Ibovespa, em apenas um, o Ibovespa fechou com alta. Todos os demais dias, o fechamento foi de baixa, tá? O alfa também nessa semana, ficou positivo na segunda e na terça. E hoje emendamos aí o terceiro dia consecutivo de alfa negativo. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.